quando eu estava nesse ponto, que eu estava apenas na defesa, apenas defendendo aquilo que eu já tinha conquistado, caiu a ficha para mim. Por quê? Porque eu não estava avançando e todo mundo que eu via estava avançando. Porque eu estava lutando com o meu time na defesa só para poder segurar aquilo que eu não tinha ainda conquistado, para segurar aquilo que eu tinha conquistado. Fala pessoal, como é que vai? Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir a você que ajudasse o YouTube a entregar esse vídeo que eu vou estar apresentando para mais pessoas, curtindo aqui o vídeo ou deixando um comentário, Ei Thiago, tô aqui. O vídeo de hoje ele vai ser assim impactante. Eu vou precisar estar mostrando aqui algo para vocês que pouca gente divulga e que quando eu descobri isso mexeu muito comigo, foi muito impactante para mim. Eu tenho certeza que vai mexer muito com você, com as coisas que você tem aí, com as coisas do seu dia a dia. Então se prepare, porque esse vídeo eu tenho certeza que esse vídeo vai mexer com você. E o que eu tenho para dizer aqui para vocês são coisas que talvez você nunca tenha ouvido falar. Nem no seu grupo escolar, nem na sua família, nem nos seus amigos, porque de verdade, quem sabe disso está tocando a sua vida adiante porque ele entendeu o jogo. Então acaba que esse conhecimento que eu vou revelar aqui para vocês, que eu descobri, porque nesse meu recomeço eu quis buscar essas informações porque eu tinha uma pulga na orelha, eu sabia que tinha algo que eu não sabia e que as outras pessoas sabiam e que fazia total diferença na vida delas. Então isso que eu vou estar apresentando aqui para vocês hoje é algo que até então, nas grandes maioria das pessoas que nós conhecemos, a gente nem sabe que isso aqui existe. Então isso vai de verdade mexer muito com tudo que você entende, aí que você faz no seu dia a dia. E sem você ter esse conhecimento do que eu vou estar apresentando aqui para vocês aqui hoje, para nós, né, que estamos aqui na nossa jornada tentando entender o que está errado, fica muito difícil, fica praticamente impossível a gente identificar, a gente corrigir as nossas falhas, aonde que a gente está falhando, saber que agora a gente está fazendo a coisa certa, a coisa que todo mundo que está prosperando, que está enriquecendo, que está prosperando faz, só que eles estão tão envolvidos na jornada deles que eles conversam ali com uma pessoa ou outra, mas fica naquele grupo fechado essas informações, tanto que esses grupos geralmente são grupos que prosperam juntos, porque eles entenderam esse jogo, eles entenderam o que eu vou estar mostrando aqui para vocês, e sem isso que eu vou estar mostrando aqui para vocês, se você estiver fazendo assim como eu, tentando entender e fazer esse recomeço, ou então essa sua caminhada de transformação, decidiu transformar, vai ficar muito difícil sem esse entendimento. Agora, a partir do ponto que você tiver esse entendimento, eu tenho certeza, a sua vida a partir de hoje, ela nunca mais vai ser a mesma. Você nunca mais vai conseguir olhar para a sua vida da mesma forma. E agora aqui, pessoal, antes da gente entrar aqui no tema do vídeo, eu gostaria de falar para vocês que tudo que eu venho relatando aqui são coisas que eu estou buscando para mim, nessa minha jornada de recomeço que eu decidi fazer há algum tempo. Eu ainda estou na caminhada, assim como talvez você aí, e eu venho buscando todas essas informações para que eu, de fato, construa algo próspero, algo enriquecedor, né? Como eu falei nos vídeos atrás sobre Memento Mori, poder da presença e o poder da intenção, inclusive vou estar deixando aqui para vocês o link para vocês acessarem, caso não tenham assistido, eu decidi entregar a presença máxima, intenção máxima nos meus objetivos, naquilo que eu acredito que agora eu devo transformar a minha vida. Então tudo que eu faço, tudo que eu venho buscando é porque eu quero entender o jogo, eu quero entender que jogo é esse que as pessoas ricas e prósperas, elas jogam que nós não sabemos. Então eu decidi ir atrás dessas informações. E isso que eu vou estar apresentando para vocês hoje é o que eu estou aplicando para mim e que eu acabei descobrindo e está fazendo toda a diferença. Então vamos lá, pessoal. O que eu tenho para apresentar aqui para vocês é o que algumas pessoas costumam chamar de agenda de defesa, agenda neutra e agenda de ataque. E o que seria essa agenda de defesa, agenda de neutra
e agenda de ataque. São formas de agir na vida. Então, praticamente, vou estar escrevendo aqui, uma agenda de defesa, uma agenda de defesa, que é o que a grande maioria de nós vivemos montados em cima dessa agenda de defesa. E a gente não sabe disso, a gente não foi ensinado sobre isso. E o que significa uma agenda de defesa? A agenda de defesa, ela tem praticamente um único objetivo, que é o quê? Proteger o que conquistamos. Basicamente, a agenda de defesa é isso. Uma agenda de defesa, ela é montada na nossa vida, nós montamos essa agenda de defesa praticamente para proteger aquilo que a gente já conquistou. Então, se você tem um emprego, você praticamente monta toda a sua vida para proteger não perder aquele emprego. Se você conseguiu um pequeno avanço de carreira, você monta a sua agenda, toda a sua agenda, para proteger essa questão que você conquistou. E uma agenda neutra, eu vou escrever aqui neutra, né? Mas eu vou estar explicando aqui. Então, uma agenda neutra, eu posso dizer que uma agenda neutra, ela também é uma forma de agenda de defesa. Porque uma agenda neutra é uma pessoa que monta o seu dia. Quando eu digo aqui montar uma agenda, eu estou falando aqui o que você faz no seu dia. Como você gasta o seu tempo, aonde você investe o seu tempo. Quais são os itens da sua agenda que compõem o seu dia. Então, os itens das agendas das pessoas, que é uma agenda de defesa, eu vou estar explicando aqui direitinho o que se trata essa agenda de defesa, é uma agenda que praticamente ela inteira, se você analisar ela só serve para proteger o que você já conquistou. Se você conquistou um emprego de um salário mínimo, você está empregando toda a sua energia, todo o seu potencial para proteger esse emprego de salário mínimo. E toda a sua agenda está focada nisso. Você está vivendo para isso. E uma agenda neutra é aquela pessoa que começou a ter alguma visão de que precisa fazer alguma coisa, começou a ter uma visão de que, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, mas ela ainda não move, ela ainda não desloca. Ela tem a ideia, mas ela ainda não começou a mover. Ela até tem alguns tipos de ideia, mas ela ainda não empregou energia. Então eu posso dizer que uma agenda neutra, ela também é uma agenda de defesa, porque o único motivo dela é o quê? Manter o que já conquistou. Ela tem aqui algumas ideias, mas fica apenas no campo das ideias, nunca é colocada em prática. E quando é colocada em prática, quando essa pessoa coloca alguma coisa em prática, ela coloca tantos cenários de problema ao redor daquilo que ela tirou ali daquela ideia, que ela rapidamente desiste e volta para a agenda de defesa. Ela volta para a agenda de defesa e volta a proteger aquilo que ela já conquistou. Então ela fica enredada, ela fica presa naquela sensação e naquele, vamos dizer, naquele emprego ou naquela vida que poderia ser bem mais rica, bem mais próspera, porém ela fica presa naquele movimento porque ela está presa, a agenda dela está toda colocada em manter o que ela já conquistou. E para fazer aqui uma analogia, eu vou fazer aqui uma analogia com um campo de futebol. Então nós temos aqui um campo de futebol. E assim, pessoal, eu vou fazer aqui a minha culpa, que assim, eu até pouquíssimo tempo atrás, até eu ter esse entendimento e até eu buscar nessa minha jornada de recomeço que eu estou fazendo aqui, relatando aqui os vídeos para vocês, a minha agenda, ela era também uma agenda de defesa. E algumas coisas como uma agenda neutra, mas sempre quando eu tentei aplicar,
eu rapidamente desisti porque eu coloquei um monte de problema em cima e eu voltei para minha agenda de defesa. E eu voltei a ser simplesmente um mantenedor daquilo que eu já tinha conquistado. Tá certo que eu já estudei muito, né? Sou formado, eu fiz engenharia da computação, sou um desenvolvedor de software, tenho um emprego que me paga razoavelmente bem, mas é a mesma gaiola, a mesma gaiola. Ela só mudou um pouco, às vezes, o espaço dela, mas é uma gaiola, até porque eu também não tenho uma receita assim tão boa. Eu não tenho, não usufruo de riquezas e nem de grande prosperidade. Então eu entendi que tinha alguma coisa errada, porque estudar eu estudei pra caramba, me dedicar eu me dediquei, trabalhar num emprego bacana eu trabalho. Só que eu via as pessoas prosperando, gerando riqueza. Cada ano estava diferente, cada ano estava à frente. E eu não entendia, falando, caramba, não estou entendendo, porque assim, eu estou fazendo tudo que eu faço e eu continuo no mesmo lugar, tem alguma coisa que essas pessoas estão fazendo, tem algum jogo que essas pessoas estão jogando que eu desconheço. Não tem outra opção, só pode ter alguma forma de que essas pessoas estão fazendo que eu desconheço, eu preciso descobrir o que é. E aí eu descobri isso aqui. Então, como que eu montava a minha vida? A minha vida era uma agenda de defesa. Então, tudo que eu fazia, todas as minhas atividades estavam aqui. Eu vou montar aqui. Então, tudo que eu estava fazendo estava aqui. Todos os meus jogadores estavam todos no campo de defesa. Todas as minhas atividades, tudo que eu fazia, todas as minhas atividades diárias, de tudo que eu fazia, estavam todas elas colocadas aqui, na zona de defesa. Para quê? Para proteger que eu não levasse gol, que eu não perdesse aqui aquilo que eu já havia conquistado. O meu medo ele era tão grande de eu perder aquilo que eu já havia conquistado, que eu colocava todas as minhas atividades diárias, tudo que eu fazia apenas para poder manter aquilo que eu estava ali, que eu já havia conquistado. E uma agenda neutra, ela vai mudar pouca coisa com relação a isso daqui. Por quê? Porque uma agenda neutra, pegando aqui essa canetinha aqui preta, é como se fossem pequenas ideias que você joga um pouquinho aqui na frente. Então você joga algumas ideias aqui na frente e você fala, não, essas ideias aqui são as ideias que vão me colocar na direção do ataque, na direção de eu começar a fazer gol na vida também. Só que são apenas ideias, não são fatos, não são ações reais, são apenas ideias. Então uma vez que eu tentava implementar essas ideias e eu próprio sabotava essas ideias, então eu matava essas ideias e voltava o meu time todo para a defesa. Tudo que eu trabalhava na defesa. E aí, o que essas pessoas fazem, essas pessoas que a gente vê, que trabalham assim como nós, têm as mesmas 24 horas que nós, só que a gente vê ano após ano essas pessoas avançando, e aquilo me incomodava muito. Eu descobri que, na verdade, essas pessoas, elas possuem o quê? Elas possuem uma formação equilibrada. Que formação é essa? Elas possuem agentes de defesa, elas possuem agentes de meio de campo, mas o time trabalha na ofensiva, possuem ataques, possuem agentes de ofensiva. Então elas possuem defesa, possuem meio de campo, mas elas também possuem ataque. E isso faz total diferença, porque você pode até tomar gol. Porque no meu caso, quando eu estava com tudo aqui, todos os meus agentes colocados na defesa, não impediria de eu tomar um gol. Na verdade, a chance era enorme, porque a vida é muito mais
potente do que nós. A vida, o mundo, né, aí fora, ele tem muita força. Então, ele vem com toda a força para cima da gente e a gente vai tomar gol. A gente vai tomar gol. E aquilo que a gente acha que a gente está protegendo, que a gente já conquistou e que de certa forma a gente entende aquilo como uma estabilidade, ela vai ser perdida. A gente vai tomar gol. Não adianta colocar tudo que você tem só aqui na defesa para tentar manter aquilo que você já conquistou. Você vai tomar gol, você vai perder. Essas pessoas que distribuem e colocam suas ações de ataque, elas até vão tomar gol, mas elas também passam a ter qual chance agora? Qual chance essas pessoas passam a ter? Esses agentes de ataque vão passar a fazer gol também. Esses agentes de ataque vão passar a fazer gol também. Então vira um jogo igual. Vira um jogo assim, eu posso até tomar gols da vida, mas eu também vou fazer, porque o meu time está posicionado para o ataque. Temos defesa, porém meu time está posicionado para o ataque. E isso faz total diferença, pessoal. Se você começar a entender isso e começar a aplicar isso na sua vida, assim como eu estou aplicando para a minha, vai fazer total diferença. E agora eu vou explicar para vocês como que essas pessoas fazem para montar o dia a dia delas e fazer isso daqui acontecer. Sair da defesa e ir para o ataque. Eu vou mostrar agora isso aqui para vocês. Então, para isso, eu vou estar apagando aqui o quadro. Vou estar apagando aqui o quadro. Eu espero que vocês estejam vendo o que está escrito aqui em cima. Aqui em cima está escrito DNA de expansão. O que isso aqui quer dizer? Essas pessoas que eu estava mostrando aqui para vocês, elas foram passando para os pequenos grupos, como eu expliquei para vocês, porque elas estão tão envolvidas, elas entenderam o jogo, e elas estão tão envolvidas em cada vez mais evoluir, que elas ficam passando ali, passa para uma pessoa próxima, passa para outra, e aquelas outras, quando entende, começa a aplicar, começa a prosperar, enriquecer também, mas fica ali, fica ali. E elas entendem o quê? O que elas passam uma para as outras? A questão do DNA de expansão. O DNA de expansão, ele não pensa em só proteger, ele está sempre pensando em expandir, sempre pensando o que ele pode fazer para ele avançar. Para ele avançar, porque ele sabe que ele vai tomar, ele sabe que ele vai tomar um gol, mas ele avança porque o time que não faz, leva. Então ele sabe que ele não pode ficar retrancado na defesa, ele tem que dividir, distribuir o seu time para ele também se tornar competitivo e também começar aí a fazer os gols. Então, eu quero mostrar aqui para vocês agora a virada de chave, aquilo que vai fazer você entender isso daqui e você vai começar a aplicar agora na sua vida, assim como eu tenho aplicado na minha, e nós vamos juntos começar a fazer essa transformação verdadeira agora na nossa vida. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês, vou estar desenhando aqui. Vou só gastar um tempinho aqui para fazer esse desenho, tá, pessoal? Mas vai ser bacana. Vou estar mostrando aqui para vocês como que funciona essa questão. E vocês vão ver que maravilha, que coisa interessante. Então, aqui eu vou pintar aqui de vermelho. Acho que tá dando para ver aí, né? Então vou colocar aqui de vermelho. Esse meio aqui, vou colocar ele em azul. E aqui eu vou colocar ele em verde. Ok. Pessoal, se vocês não estão aí com um caderno e uma caneta, é importantíssimo que você tenha fazendo algumas anotações. Caso você esteja num lugar que você não possa estar fazendo anotações, então que depois você reveja esse vídeo, faça suas anotações e comecem a aplicar isso no dia a dia de vocês, assim como a gente tem feito todo aquele trabalho dos vídeos anteriores, inclusive aquele do painel de metas, com as metas e toda aquela trajetória. Eu vou deixar aqui o link para você que não viu, para você estar indo lá e vendo também, que é um vídeo importantíssimo. Aqui, pessoal, a gente tem um termômetro, a gente tem um velocímetro, aliás. Temos aqui um velocímetro.
E a nossa famosa agenda de defesa, que era a minha agenda, então eu vou colocar o ponteiro aqui. A minha agenda era uma agenda montada para proteger apenas aquilo que eu já havia conquistado. Então eu estava lutando todos os dias, acordava todos os dias, fazia a minha luta diária, porém o meu foco era o quê? Não posso perder o que eu já conquistei. Não posso perder o que eu já conquistei. Eu trabalhando aqui no vermelho. Perigoso. Muito perigoso. Quando eu começo a mover o meu ponteiro, ok, eu começo a melhorar um pouco a minha posição, mas ainda não tá legal, não tá confortável. O ideal é o quê? É eu entrar aqui para essa zona, que é essa zona verde. E o que que acontece? A única coisa que move ponteiro, isso eu quero que você grave agora, que é o ponto-chave disso aqui que eu estou apresentando. A única coisa que move ponteiro é o que gera receita. Na sua atividade, aquilo que você vai fazer no seu dia, tem a possibilidade de mover o ponteiro da receita? Se tem possibilidade de mover o ponteiro da receita, você acabou de fazer uma projeção do ponteiro da receita. Você começou a querer mover ele para cá. Por quê? Porque aquela sua atividade, ela move ponteiro. Aquela sua atividade, ela tem potencial de movimentar o ponteiro da receita, para você criar mais receita, além daquela que você já luta todos os dias para manter. Então aquela que você já criou para manter, tá aqui. Então vamos lá. Essa primeira aqui é o seu trabalhinho, é o meu trabalho. Tá aqui. Então assim, eu vou lutar todos os dias apenas para manter aquele meu trabalho que eu ainda não, que eu tenho ele, para eu não perder. O meu ponteiro está travado na zona vermelha. E se eu perder ele, eu venho mais para baixo. Eu venho mais pro ruim ainda. Então, se a sua vida ela tá ruim, entenda aonde você está. Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Então, se a sua vida não está da forma como você gostaria, porque isso estava me incomodando, né? Eu estou na jornada fazendo isso daqui que agora que eu entendi o jogo. Mas quando eu estava nesse ponto, que eu estava apenas na defesa, apenas defendendo aquilo que eu já tinha conquistado, caiu a ficha para mim. Por quê? Porque eu não estava avançando e todo mundo que eu via estava avançando. Porque eu estava lutando com o meu time na defesa só para poder segurar aqui aquilo que eu não tinha ainda conquistado, para segurar aquilo que eu tinha conquistado. Então, tudo que você fizer que tem potencial de mover o ponteiro da receita, você começa a jogar o jogo. Você começa a jogar o jogo que os grandes jogam. Então, eu vou dar um exemplo meu, tá? Então, eu vou dar aqui agora um exemplo meu. Eu, como eu disse para vocês, eu sou desenvolvedor de softwares. Sou desenvolvedor de softwares. Então, uma coisa muito importante para mim, que move ponteiro e que eu venho atuado todos os dias em cima disso, é a prática do inglês. Eu hoje não sou fluente no inglês, mas vou me tornar fluente no inglês porque eu estou me dedicando muito, estou colocando muita presença, muita intenção na prática do inglês. Vou me tornar fluente. E eu tenho certeza absoluta que quando eu tiver o inglês, eu vou conseguir mover o meu ponteiro da receita, porque eu vou começar a poder trabalhar para o mercado americano, vou poder trabalhar para empresas do mundo todo utilizando o inglês. Então, com certeza é uma atividade que vai fazer eu movimentar o meu ponteiro, vai fazer eu movimentar o meu ponteiro. O meu ponteiro que hoje está aqui na defesa, eu vou conseguir movimentar ele e colocar ele um pouco mais para dentro da zona neutra. Eu ainda estou na zona neutra, é uma zona perigosa, mas para quem estava estagnado aqui apenas defendendo aquilo que já tinha conquistado, já é um avanço. Então, por exemplo, o inglês, ele é algo que move ponteiro. Ele é algo que move o ponteiro da receita, no meu caso. Agora, vamos supor que eu tivesse aqui uma condição de produzir uma renda extra de forma imediata. Eu tivesse uma ideia, aplicasse ela aqui agora e começasse a fazer hoje mesmo.
Então, por exemplo, você aí que está assistindo o vídeo, vamos supor que você é uma mulher e que você tenha dons na área da culinária. Você fazer algum tipo de sobremesa, algum tipo de alguma alimentação salgada, que você possa estar fazendo uma renda extra e colocando ali para vender, por mais que não venda tanto, por mais que não vá assim superar todas as expectativas e te colocar rica, entenda mulher, você já fez um grandíssimo passo. Por quê? Porque você parou de ficar só aqui na defesa, segurando, tentando segurar aquilo que você já tinha conquistado, e você agora deu um movimento no ponteiro. Você moveu o ponteiro da receita. Isso é maravilhoso, isso tem que ser comemorado. Isso tem que ser comemorado e você tem que enxergar que você está fazendo uma coisa muito à frente de muitas pessoas, porque tem gente que fica a vida inteira com o seu ponteirinho travado, só segurando aquilo que já conquistou. Então você fez esse movimento para fazer aí a sua primeira renda extra, parabéns. Essa é a jogada. Você tem que começar agora a preencher o seu dia, preencher a sua agenda do seu dia com atividades que movem ponteiro. Eu vou fazer uma pós-graduação, porque essa pós-graduação ela vai me colocar num cargo melhor. Eu vou poder pleitear um cargo melhor. Move ponteiro. Eu tenho habilidades, eu sei tocar um violão, eu posso pegar o final de semana e eu posso criar uma rede no WhatsApp, mandar primeiro para os conhecidos, dos conhecidos vai abranger, e aos finais de semana eu posso dar aula particular de violão. Parabéns, você começou também a mover ponteiro. Então você tem que começar a fazer o quê? Que é o que essas pessoas que eu estava falando para vocês fazem, que nós não fazemos, elas fazem. Vocês podem ter certeza que elas fazem. Essas pessoas que ano após ano estão cada vez melhores. Elas estão o tempo inteiro olhando. Essa atividade que eu vou fazer, ela é uma atividade que move ponteiro? Ah, ela não é uma atividade que move ponteiro. Então, pessoal, eu vou falar aqui uma coisa que vai impactar vocês. Se a atividade não move ponteiro, então, essa atividade não move ponteiro, então isso é uma atividade cocô. Essa é uma atividade cocô. Então você tem uma atividade que é uma atividade que não move ponteiro, é uma atividade cocô. É um termo cracho, é um termo feio, mas é um termo para impactar realmente a gente. Quanto de atividade cocô está no seu dia? Seu dia está repleto de atividade cocô? Então não se pressione se a sua vida está uma merda. Assim como estava para mim. Eu estava enxergando a minha vida completamente ruim, completamente estagnada. Por quê? Porque a minha agenda ela estava repleta de cima a baixo de atividade cocô. E o que é uma atividade cocô? Por um exemplo, eu pegar e ficar horas assistindo, por um exemplo, uma Netflix, sendo que antes eu não trabalhei nenhuma atividade que move ponteiro. A única atividade que move ponteiro que eu estava fazendo era a atividade de mover ponteiro, de eu segurar aquilo que eu já havia conquistado. Não é suficiente. Não é suficiente. Então, assim, eu fazia aquela atividade que permitia eu permanecer segurando aquilo que eu já havia conquistado aqui na minha zona de defesa, e o resto da minha agenda do dia era tudo atividade cocô. Tudo atividade que não move ponteiro. Então eu quero que vocês gravem bem isso daqui. Esse termo é um termo realmente, não é meu, tá, pessoal? Esse termo aqui, inclusive, não sei se vocês conhecem, o Caio Carneiro, ele fala muito sobre essa questão. Então, assim, esse termo é do pessoal, né? Tem um estudioso, né, americano que cunhou isso daqui. Então eu estou só repassando para vocês, mas essa atividade, ela chama isso mesmo para poder impactar a gente. Você está enfiando só atividade cocô no seu dia? Cara, não vai, o ponteiro não vai mover. Não tem nada na sua agenda que move receita. Se aquela atividade que você está fazendo não move o ponteiro da receita, é atividade cocô. Agora, é claro, você tem que ter atividade cocô? É claro. Depois de eu ter feito várias atividades que movem ponteiro,
Eu não vou num parque, sentar num parque, tirar o meu calçado, ficar ali descalço, contemplando a natureza, fazendo uma atividade ociosa? É claro que eu vou. Se eu sou um pai, você acha que eu não vou num parque passear com os meus filhos, ver meus filhos ali passeando e tudo? Não gera receita, mas é extremamente importante. Mas eu sei que antes eu fiz o meu dever de casa, eu fiz atividades que mexem ponteiro. Eu fiz atividades que mexem ponteiro. Porque volto a repetir para vocês, não adianta focar apenas naquilo que você já tem, porque se você foca só naquilo que você já tem, você está vivendo apenas para segurar aquilo que você já conquistou. E resposta, você vai tomar gol e pode ter certeza que isso daqui uma hora vai ruir. E se isso aqui ruir, você vai vir ainda mais para baixo. Mais para baixo. Então, pessoal, o que vocês têm que começar a fazer aí, que é o que eu estou fazendo aqui? Começa a pensar. Começa a pensar na minha vida, quais são as minhas habilidades, quais são os meus objetivos. Isso que eu estou pensando, isso tem potencial de mover o ponteiro da receita? Tem. Então pronto. Então já é algo que eu tenho que começar a dar foco. Lembra da lista das metas do vídeo anterior? Que a gente começa a pegar aquelas ideias, colocar as metas e em cima delas o tempo inteiro até elas acontecer? É isso daqui. Atividade que move ponteiro, atividade que gera receita, foco total, presença, intensidade máxima e fazer aquilo acontecer. Então você vai começando a colocar mais atividades que movem ponteiro na sua agenda, você vai começando a movimentar o seu ponteiro. Você vai começando a movimentar o seu ponteiro. Você vai começar a movimentar o seu ponteiro. Quando você vê, você está começando aqui agora, ó, a trabalhar dentro da zona da prosperidade e da riqueza. Dentro da zona da prosperidade e da riqueza. Por quê? Porque você entendeu o jogo. E o jogo é a atividade que move ponteiro. Atividade que move ponteiro é atividade que tem potencial de gerar receita. De preferência imediata. Mas não tem como ser de forma imediata. Pode ser de forma no curto, médio e no longo prazo. Como eu disse, um curso de inglês, uma atividade de inglês, uma habilidade que você tenha, que você pode gerar ali uma renda extra ou até mesmo a abertura de uma empresa. Essas atividades, essas coisas são questões que movem ponteiro. Então você precisa fazer aí agora um processo de sentar realmente, entender a sua vida, entender o que você quer e falar assim, essas atividades que eu coloco no meu dia a dia são atividades que movem ponteiro, tem potencial de gerar receita, tem potencial de eu começar a jogar o jogo das pessoas que estão aí, que a gente vê utilizando o mesmo tempo que nós, mas passa ano e ano, eles estão cada vez melhores. Eles estão focando o máximo da energia deles em atividades que mexem ponteiro, que gera receita. Eu estou começando a entender o jogo, estou começando a me movimentar, estou começando a pensar em receita, em rendas extras, começando a entender como que eu posso fazer para me movimentar esse meu ponteiro, para me começar a tirar todos os meus jogadores que estão todos aqui posicionados na defesa e vou começar agora a colocar eles, estou começando a colocar eles um pouco mais para frente, estou começando a colocar eles um pouco mais aqui no meio de campo, tem alguns já no ataque. De repente você começa, a sua vida começa a mudar, a sua vida começa a mudar. A sua vida, a vida do seu companheiro, da sua companheira, começa a mudar. E você vai entendendo, falando, caraca, era isso que faltava. Eu tava preso num movimento porque a gente não foi ensinado sobre isso, ninguém falou para nós sobre isso. Que a gente está, a grande maioria, 90% de nós aqui no Brasil, posso dizer, tá todo mundo aqui, ó, jogando na defesa. Jogando na defesa, e a gente fica esperando, fala, meu Deus, o que a gente faz, o que a gente faz, o que a gente faz para melhorar? E o jogo tá aqui. A gente tem que começar a pensar em coisas que movem ponteiro e começar a deslocar os nossos jogadores, começar a colocar eles distribuídos de forma mais estratégica para a gente começar também a fazer gols. Por isso é que o pessoal fala muito sobre o empreendedorismo, o empresariado, essas coisas. Não é à toa. Por quê? Porque são atividades que têm grandíssimo potencial de mover ponteiro. Vai ser difícil, tem um bocado de regras, é burocrático, exige esforço, exige um monte de coisa, mas tem um potencial gigantesco de mover ponteiro da receita. Então, se existe o potencial,
de mover o ponteiro da receita, já vale a pena eu olhar. Já vale a pena eu entrar, já vale a pena eu ir no detalhe, porque são atividades que movem o ponteiro da receita. Agora, as outras atividades é atividade cocô. É atividade cocô. Então você foi no seu serviço, passou o dia inteiro, por um exemplo, só olhando caixa de e-mail. Ah, estou limpando minha caixa de e-mail. Atividade cocô, pessoal. Atividade cocô. Você vai no lugar onde você trabalha, você tem que começar a entender o processo daquele lugar que você trabalha, os processos que não nem estão na sua área, mas processos que você vai falar assim, essa ideia é legal, hein? Nossa, eu quero aprender sobre isso. Isso pode me levar mais para frente, pode mover o meu ponteiro da receita. Se eu aprender aquilo ali com o tempo, pode me fazer eu andar, eu dar um giro aqui um pouquinho a mais no meu ponteiro. Ou então, nossa, aquela minha habilidade que eu estava com ela guardada, eu sou tão boa em crochê, sou tão boa em tricô, em fazer essas coisas, eu posso fazer um canal no Instagram e eu posso colocar esses produtos para vender e fazer dali uma renda extra. Tira essa ideia do papel, começa a executar ela. Por quê? Porque é uma atividade que tem potencial de mover ponteiro, você está no caminho certo. Acredita nisso, coloca toda a sua energia nisso. É muito melhor você colocar toda a sua energia nisso, mesmo que ela dê errado, do que você colocar toda a sua energia em atividades cocô. Por quê? Porque você vai começar a movimentar o seu time. Você não vai só tomar gol da vida, você vai começar a fazer gol na vida também. E você vai começar a movimentar o seu ponteiro e vai começar a fazer o quê? Mais geração de receita. Você vai começar a mover o ponteiro da receita da sua vida. E você vai começar a se tornar de fato uma pessoa rica e próspera. Vocês entenderam, pessoal? Então, essa questão, isso aqui é extremamente importante. Se você entender isso daqui e você começar a aplicar isso daqui na sua vida, a partir de hoje, para tudo que você está fazendo. Pega esse feriado, né? Nós estamos aqui em cima do feriado da Páscoa, né? Então, mas se você está vendo em outro momento, para o que você está fazendo, gasta o tempo que for preciso, mas levanta tudo que você pode fazer, que tem potencial de mover receita. Eu fiz isso. No vídeo passado que eu falei para vocês que tenho que fazer 2 a 3 produtos digitais, que eu estou movimentando algumas coisas, porque são coisas que eu tenho habilidade, faz parte da minha profissão, do meu background que eu construí, e que estava tudo parado. Eu falei, cara, isso daqui move ponteiro. Se isso aqui move ponteiro, então a partir de hoje é energia total. Todas essas atividades cocô que eu estava fazendo, agora ficou tudo em off, quando der. E essas atividades que têm potencial de gerar receita, que eu identifiquei que tinha potencial de gerar receita, agora faz parte do top 1 da minha vida. Agora é foco total nessas coisas. Por quê? Porque eu entendi o jogo, eu parei, raciocinei, eu vi que eu tinha para oferecer, que eu poderia movimentar o ponteiro e não só ficar aqui jogando na defensiva, tentando proteger aquilo que eu já tinha conquistado. Quando eu identifiquei, falei, pronto, é isso aqui. Agora não tem como. Enquanto eu não tiver isso aqui tudo criado, eu não vou sossegar, porque tem potencial de mover o ponteiro da receita. E eu vou começar a jogar o jogo, que é esse jogo dessas pessoas que eu estava falando para vocês, das pessoas ricas e prósperas, porque elas estão o tempo todo pensando sobre isso. O tempo todo pensando sobre isso. É o famoso DNA de expansão, não o DNA de proteção, é um DNA de expansão. Então a gente tem que sempre levar isso com a gente. Expansão, expansão, expansão. Essa atividade tem potencial de mover o ponteiro da receita? Não. É uma atividade importante? Envolve família, envolve filhos, envolve esposo, envolve esposa, namorada? É uma atividade. Beleza, é uma atividade que não move ponteiro. Guarda ela. Só que o restante da sua agenda tem que estar colocado ali coisas que vão mover ponteiro, que tem potencial de mover ponteiro. Não é uma atividade fácil, não é uma questão tranquila de ser feita, mas é totalmente possível. Totalmente possível. A gente só tem que fazer o que agora? Priorizar. A gente tem que começar a fazer as nossas priorizações, aquilo que a gente vai dar prioridade e começar a jogar esse jogo.
eu estou nessa luta, eu estou nessa caminhada. Eu já comecei a fazer alguns movimentos, já estou executando alguns deles e eu já consigo ver o meu ponteiro da receita começando a querer mover. Eu já estou jogando um jogo diferente do jogo da proteção. O meu time já não está todo colocado aqui na defesa. Eu já comecei a movimentar um pouco. Não estou ainda jogando o jogo com o pessoal aqui do ataque. Do pessoal que está com um time todo estratégico montado, fazendo um gol na vida também o tempo todo. Mas eu já entendi o jogo e eu estou nessa caminhada. E eu estou dando presença e foco total nisso daqui. Então, isso daqui, pessoal, esse vídeo é um vídeo também longo, mas é extremamente importante. Muita gente não revela isso daqui, muita gente, na verdade, nem sabe da existência disso daqui. Nas nossas famílias, esse tipo de discussão a gente não vê acontecendo na nossa família. Se você aí tem algum familiar que discute isso aqui com você, passa a dar mais atenção para essa pessoa, porque ela pode ter algo muito importante para te passar. Porque é pouquíssimas pessoas que conhecem esse jogo e pouquíssimas pessoas que revelam esse jogo e pouquíssimas pessoas que conseguem estar atuando em cima disso daqui. Então, esse jogo muda vidas. Esse jogo muda vidas, assim como está começando a mudar a minha. Então, essa é a oportunidade. Eu tinha que passar isso aqui para vocês porque eu venho nessa jornada e tudo que eu estou aprendendo eu estou colocando aqui para vocês. E isso daqui eu acho que é o ponto mais importante. É o mais importante. Com isso daqui, você vai mudar completamente a sua forma de enxergar a sua vida a partir daqui, a partir de hoje. Você não vai precisar ficar o tempo todo pensando, o tempo todo, é atividade que gera receita, atividade que gera receita. Coloca também atividades ociosas no seu dia, né? Atividades laborais, atividades cocô, né? Mas é um termo pejorativo para só fazer a gente mesmo refletir. Mas atividades ociosas e atividades também que vão gerar receita. Mas não coloca meio a meio, não. Deixa a balança desequilibrada para atividades que geram ponteiro, que tem potencial de mexer o ponteiro da receita. Coloca mais atividades que têm potencial de mover o ponteiro da receita do que atividades que não têm potencial. Se você é um vendedor, se você mexe com vendas, a sua cabeça tem que estar total focada em atividades que movem o ponteiro da receita. Total. Na verdade, todos nós estamos vendendo alguma coisa o tempo todo. Estamos vendendo a nós mesmos, né? O tempo inteiro. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo é longo novamente, mas não tinha como deixar de ser longo, porque é algo que eu precisava entrar no detalhe e mostrar para vocês. Isso daqui é extremamente importante. Se você puder revisitar isso daqui, fazer as suas anotações, gastar um tempo de verdade pensando sobre isso, pensando sobre essas atividades. Elas não precisam acontecer em um tempo relâmpago, elas podem estar escalonadas no tempo, desde que você mantenha a meta. Usa aquele modelo que eu mostrei no vídeo anterior, que você não perca o foco disso e você consiga avançar no tempo, mas sempre caminhando na direção de crescimento em cima dessas atividades. Isso daqui vai modificar completamente a sua vida, a vida da sua família, a vida de todo mundo. Foca nisso daqui, isso aqui é importantíssimo. Atividades que têm potencial de mover o ponteiro da receita. Tá ok? Vamos trabalhar para a gente colocar o nosso time no ataque e a gente começar a fazer gol na vida também. Isso daqui é extremamente importante. Bom, pessoal, então se vocês gostaram do que eu apresentei aqui para vocês, eu venho relatando a minha jornada, então eu peço vocês que curtam o vídeo, deixem aqui um curtir, para ajudar a gente, ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas que estão buscando aí as mesmas coisas que você está buscando aqui na plataforma. E se você gostou do que eu apresentei, considere se inscrever no canal, que eu vou estar relatando aqui toda essa jornada, tem muita coisa ainda para a gente estar revelando, inclusive alguns detalhes mais a fundo sobre isso daqui, eu vou estar revelando aqui para vocês no decorrer do tempo, não tem como eu passar aqui tudo de uma vez só, é muita coisa, então eu venho quebrando em vários episódios tudo que eu venho fazendo. Venho pensando sobre isso o tempo todo, eu estou vivendo sobre isso aqui o tempo todo, porque eu decidi fazer um recomeço total da minha vida, ok?
Então, eu agradeço você ter ficado até o final do vídeo e eu aguardo você então no nosso próximo vídeo, no nosso próximo tema.